Olá, meu nome é Matheus Ritter, tenho 26 anos e sou natural de Frederico Westphalen. Ao fundo, o quadro verde de giz divide espaço com uma parede branca. Sou mestiço de pele clara. Estou usando bigode e cavanhaque. Os pelos do meu rosto são castanhos. Tenho cabelos longos e castanhos. Estou vestindo uma jardineira jeans preta, com uma camiseta vermelha. Então, meu nome é Matheus Ritter. Eu recentemente tenho questionado mais sobre como eu me identifico, como eu gosto de ser identificado. Mas meu pronome é masculino, ele. Atualmente eu me vejo como uma pessoa não binária, ou seja, eu não me vejo dentro do padrão estipulado pela sociedade da caixinha do que é ser homem. Meu nome é Fernanda Rodrigues, tenho 27 anos, sou natural de Recife. Eu sou mulher negra, o tom da minha pele é mais claro, cabelos cacheados, puxando mais para o crespo. Meus olhos são castanhos escuros, tenho uma boca mais avolumada e um nariz também mais arredondado. Tenho uma altura aproximadamente de 1,63 m. Estou vestindo uma camisa branca e uma calça vermelha com branco listrado. Eu sou o Joey, no momento estou de coque, usando barba. Estou com uma camiseta preta, com uma imagem do Belchior e com a frase "Amar e mudar as coisas me interessa mais", que é uma frase que me identifico muito. Estou de calça jeans azul e all-star branco. Eu estou aqui no campus da UFSM, de Palmeira das Missões. Aqui eu estudo enfermagem e também é a minha casa, moro na casa do estudante. Meu nome é Alan Eduardo, eu tenho a pele bem clara, os olhos verdes, as unhas pintadas de preto, o cabelo preto com uma mecha rosa e estou sentado na sala do meu apartamento, usando uma camiseta preta estampada. Atrás de mim tem uma parede listrada em preto e branco e do lado esquerdo tem uma prateleira com algumas plantas, fotos e objetos decorativos da minha casa. Eu sou licenciado e estou trabalhando agora como professor de língua inglesa. Mas sou mais conhecida como Katrina, porque também antes de ser professora eu já era e ainda sou artista drag queen. E a minha identidade de gênero é uma coisa que eu tô descobrindo ainda, eu acho. Até 2, 3 anos atrás eu me via como só um menino gay afeminado, mas nos últimos tempos eu tenho me identificado mais como um sujeito não binário, uma pessoa andrógina. E minha orientação sexual, até então, gay também. Eu sempre sinto que quando eu descrevo minha identidade, minha sexualidade, eu não consigo me fazer entender exatamente como ela é. Então, meu nome é Mayara Godoy Damian, eu tenho 28 anos, me identifico como mulher, lésbica. Sou natural aqui da cidade de Palmeira das Missões. Também sou formada, arquiteta e urbanista e atualmente eu trabalho dando apoio aqui para o pessoal da Secretaria de Obras de Palmeira das Missões. Os meus anos escolares poderiam ter sido melhores, mas também podiam ter sido piores quando eu paro para pensar em outras vivências, quando eu ouço outras histórias de violência, de agressão física. Nunca sofri nada nesse nível, mas também não é uma competição, né? Fulano sofreu mais do que eu, foi melhor para mim do que para ele. Eu acho que é horrível a época da escola para todo mundo que é LGBT no Brasil, infelizmente. Uma das coisas que, quando você veio até mim, e eu pensei muito foi, eu sinto saudade desse local? E a resposta foi não. Muita gente sente falta, né? Porque é os primeiros anos. Mas foram muito difíceis para mim. Foi momentos, assim, alegres, porque, querendo ou não, a educação básica é o primeiro local onde a gente convive em sociedade, né? Eu entendo desse jeito. Tem um local familiar, mas um local realmente de sociedade, com outras pessoas, outras vivências.
é dentro da educação básica. Onde eu estudei, me marcou muito, assim, de forma muito mais de repreensão, porque não era só a questão de repreensão dos meus colegas, também do corpo de professores na época, porque não se falava muito sobre sexualidade e gênero na escola. Hoje se fala mais, e mesmo assim ainda tem muitos empecilhos, muitas personalidades políticas, por exemplo, né, que ainda querem colocar lei que proíbam que escola fale sobre gênero e sexualidade. Esse assunto não é sobre falar sobre sexo, de erotismo. Pode ser também, né? Mas é falar sobre a questão de situação de violência, né? Sobre o empoderamento dos nossos corpos. Isso é importante. Se eu tivesse empoderamento, tanto de informações que eu tenho hoje, na época da escola, talvez eu tivesse evitado várias situações que eu carrego marcas até hoje. Essa primeira parte da escola da infância, ali até a 4ª, 5ª série, para mim foi um período mais solitário, de realmente ser aquela criança que fica mais no cantinho, mais quietinha. E depois aí foi melhorando a relação, porque aí tu vai desenvolvendo amizades, né? E isso é que foi me possibilitando ter uma abertura maior e me sentir mais livre também, de conseguir expressar a minha própria relação, de ser eu mesma, sabe? Eu acho que a escola para mim sempre foi um lugar de aprendizado, como a escola é definida para aprendizado. Mas não era só para aprendizado letivo. Eu me sentia aprendendo a ser uma pessoa aqui dentro, porque era o lugar que eu mais tinha compartilhamento de informação com os outros, que eu mais trocava com outras pessoas e é onde eu podia experimentar o que era ser eu. E desde que eu me lembro, estando na escola, eu já percebia que eu era diferente dos outros meninos todos que eu via. E não só diferente dos meninos, mas também diferente das meninas. E na escola tem muito aquela separação, né? As professoras, a diretora já fazem aquela separação de meninas brincam com meninas, meninos brincam com meninos. Então, essa separação, assim, me dificultava, eu tinha muita dificuldade. Porque as brincadeiras das meninas eram muito de boneca, fazer cabelo ou maquiagem, alguma coisa assim do tipo. E os meninos eram pique-esconde, sabe, correr. Então essas brincadeiras que é o que eu gostava mais. E eu não podia. Então fica muito nesse local, sabe? A menina tem que ficar parada, quieta, e o menino podia ficar livre no pátio para brincar. Eu era sempre muito reprimida na escola. Então, muito disso. E quando eu me aproximava dessas meninas, sempre tinha um bloqueio. Ou, né, um evita, alguma coisa assim. Então, as outras meninas estavam lá penteando a Barbie e eu tava lá, poxa, eu não gosto disso, né? E aí, às vezes, até ia jogar no time dos meninos, mas também não, sabe? Porque os meninos, eles querem brincar com meninos, eles não queriam brincar com uma menina. Então eu ficava meio deslocada nesse sentido, né? Dentro das escolas hoje, como é que está a arquitetura escolar? Como é que são as divisões dos banheiros? Como é pensado, por exemplo, as filas, as colunas onde os alunos são colocados nos diferentes lugares? Nós sistematizamos pelo quê? Por altura? Fazemos uma classificação do que é feminino e do que é masculino? A partir de um olhar de algumas poucas pessoas, e esses sujeitos precisam se enquadrar nesse momento, são corpos sendo constituídos por questões curriculares. Ao mesmo tempo, quando nós tiramos da escola um debate sobre ética, sobre filosofia, sobre sociologia, quando nós retiramos da escola a arte, a música, o estar com o outro, quando nós retiramos da escola também o contato físico, as disciplinas como educação física, as disciplinas como arte, como música, como teatro. Nós também estamos nesse momento fazendo operações curriculares que, ao fim e ao cabo, podem sim classificar, hierarquizar e excluir, porque estamos tirando a possibilidade do debate e do estar com o outro.
Nesse ambiente escolar, nada mais é do que um monte de espelho andando junto. As pessoas estão ali se olhando, se imitando e percebendo no outro quem elas são. Eu sempre, de criança, assim, não me via como... eu sabia que não era igual a minha irmã, por exemplo. Só que eu não sabia o que eu era ainda, né? Nem conhecia o termo transgênero, transexualidade, né? As questões LGBTs, assim, porque na época não tinha tanta informação como tem hoje, desde acesso à internet, né? Então, nessa escola tem muitas lembranças, assim, de eu me sentir muito reprimido, muito perdido, de não entender quem eu era e por que os colegas da escola me chamavam por tais apelidos, como macho fêmea. Foi algo que marcou muito para mim, né? Eu não entendia por quê, só porque eu não gostava, não me expressava com um jeito feminino. Então é muito difícil porque para ir para casa da minha mãe, quando eu volto para Recife, eu passo por essa escola. E aí me dá uma repulsa muito grande, assim, sempre. Eu não gosto de passar por lá, eu evito ao máximo. Nem de olhar, assim, eu evito olhar. E tá na escola e você é tratado diferente, você é ridicularizado, as pessoas te xingam. E você pensa, meu Deus, o que eu fiz de errado, sabe? Eu não fiz nada de propósito. Parece que todo mundo recebeu um manual de instruções de como se vestir, de como ser, do que gostar. E eu não recebi esse manual. E as pessoas estão aqui me xingando, então, muito antes de você saber que você é gay, que você é lésbica, que você é whatever, as pessoas já apontam o dedo pra você e falam. E você fica, meu Deus, não, eu não sou, o que é isso? Ninguém chega pra explicar, ninguém chega pra acolher. Pelo menos na minha época era assim, eu sei que agora as coisas estão mudando lentamente, né? Eu sei que a geração antes da minha era muito pior. É muito triste e é uma confusão mental, assim. Antes de você explicar para os outros e sair do armário, você se entender, você sair do armário para si mesmo é muito difícil. A escola nunca teve um tratamento muito efetivo em relação a essa parte do que é gênero, do que é sexualidade. Sempre é meio brando. Acho que pelos empecilhos sociais que se tem, né, sobre os assuntos. E o que isso dificultou um pouco entender quem eu era no tempo que eu estava aqui dentro. Eu tive que sair dessa escola, acabei o ensino fundamental, acabei o ensino médio, para quando eu fui entrar na faculdade eu questionar novamente quem eu era em gênero, quem eu era naquilo que me era definido. O sistema todo de educação passou sem me questionar o suficiente, sem me demonstrar o suficiente que estava tudo bem, eu sei quem eu era, que estava tudo ótimo ser diferente. Me chamo Eliane, sou professora da URI, de Frederico Westphalen, faço pesquisa na área da educação e discuto as questões de gênero e sexualidade há mais de 12 anos. E nesse momento, né, da minha trajetória de pesquisa, também discuto esses assuntos dentro do espaço escolar. Eu sou uma mulher cis, branca, de olhos azuis, cabelos loiros longos e estou vestindo num momento um casaco preto, embaixo uma blusa preta, brincos que lembram as cores do arco-íris, estou sentada em um sofá azul e nas minhas costas está a logo, né, do programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado da URI. Meu nome é William Tomasi, eu sou acadêmico de psicologia, eu sou bolsista de iniciação científica no projeto O que Contam as Práticas Discursivas de Professores e Professoras da Educação Infantil sobre identidade de gênero, sexualidade. No momento eu estou numa biblioteca de uma universidade, eu estou usando um moletom preto, uma calça jeans, eu tenho cabelo comprido, ondulado até mais ou menos a parte do ombro. Eu uso óculos, cavanhaque e um bigode. Meu nome é Marlene Neves Estrei. Eu sou psicóloga, formada já há
mais de 45 anos, 44, 45 anos. Eu sou uma pessoa idosa, tenho cabelos brancos, cortados um pouco abaixo das orelhas. Estou vestindo uma blusa verde e estou conversando com vocês dentro do escritório na minha casa, razão pela qual estão aparecendo todos esses livros, que são os que eu utilizo no meu trabalho. Eu sou a Vera Martins, eu sou uma mulher branca, eu estou no meu escritório, na minha casa, em Frederico Westphalen. Eu estou usando uma blusa branca e uma calça preta, eu estou usando um colar vermelho. Eu estou sentada numa cadeira branca e atrás de mim tem uma estante vermelha com livros e também uma planta verde, muito verde. Também ao meu lado eu tenho uma mesa pequena, redonda, com 4 livros. A gente vive uma sociedade que fala muito sobre sexualidade, mas a partir de uma perspectiva muito repressiva, muito moralista. Então, a ideia das pessoas, em muitos casos, é que a gente não pode falar sobre o assunto, ainda mais quando a gente trata dele em meio às crianças, né, e os adolescentes. As pessoas também têm muito desse mito de que demonstrar e vivenciar a sexualidade de uma forma diferente daquela que a gente considera normal, padrão, né, é errado. Mas do ponto de vista da ciência, isso não é verdade, porque não há um padrão, não há um modelo a ser seguido, né, no que tange a questão da sexualidade e do gênero. Eu recebi uma varada no primeiro dia em que eu estava na sala de aula, porque eu estava conversando com, não sei se com o meu irmão ou com algum outro colega, e aquilo foi algo que eu lembro até hoje, a dor daquela varada. E a partir daí eu fui a aluna mais obediente de toda a sala de aula, porque naquele momento eu descobri que eu odiava sentir dor. E a dor da varada era muito intensa. E eu não queria nunca mais sentir aquela dor. Então, o que aconteceu a partir desse momento? Eu sempre fazia a lição, eu sempre sabia a lição e eu sempre fazia tudo o que a professora queria. Tanto é que no decorrer daquelas primeiras semanas, já que eu sempre sabia toda a lição, né? Eu tinha feito tudo o que era necessário fazer, a Dona Maria me dava uma palmatória e pedia que eu tomasse a lição dos meus colegas. Tá? Então, eu era uma criança e eu não conseguia resistir à tentação de utilizar a palmatória na mão de algum coleguinha que não tivesse estudado, que não soubesse a lição. Isso tinha consequências depois. No final da aula, quando a gente ia para casa, vários coleguinhas estavam me esperando para se vingarem da palmatória que eu tinha usado neles. O que me salvava, na realidade, era que o meu irmão, apesar de ser mais pequeno que eu, ele era uma espécie de fera. Ele era muito agressivo e ele não tinha medo absolutamente de nada. Então ele servia como uma espécie de guarda-costas para me proteger quando a gente voltava para casa. Eu lembro que muitas vezes eu tive que sair da aula no último período correndo, descendo as escadas rápido para ir para casa, porque tinham ameaçado me bater na saída da aula. Sem motivo algum, só porque eu não sou como se espera que eu seja. Isso é uma coisa que foi recorrente durante toda a minha formação. Acho que até o ensino médio isso chegou a acontecer de maneira natural, assim. Eu nem agia mais como se aquilo fosse um absurdo. Por algum período até questionei
Por que eu tinha que ser perseguido todo dia? Eu via que não estava dentro do meu alcance, eu não tinha como lutar contra aquilo. Então, muitos olhares que machucavam, fofoca, comentários. E isso é muito triste parar para pensar, porque a escola você passa a infância, a adolescência inteira ali naquele ambiente e é lamentável que seja uma experiência traumática para tanta gente, né? Por questão do bullying, falta de preparo dos profissionais que estão ali, muita ignorância. Eu venho de um lar cristão, um lar evangélico, estritamente rigoroso, e eu vou para uma escolinha de ensino básico na comunidade onde eu morava, que também era uma escola também que tem um viés cristão, tanto pelo nome quanto os donos e o ensino também, porque foi um local muito difícil para mim. Tanto a questão que eu sofria muito bullying. Hoje eu penso se eu era tímida ou de certa forma eu era reprimida. Porque eu olhava e eu não conseguia interagir, eu não conseguia realmente, estar naquele ambiente em alguns aspectos. Então, por conta do meu cabelo e tudo, eu sofria muito bullying. Então, meu cabelo é de uma pessoa crespa, de uma mulher crespa, então hoje a gente sabe que era um racismo estrutural ali, um bullying também por parte. E o segundo ponto e o mais importante, assim, de eu não me sentir à vontade, é de eu não me performar, de fato, uma feminilidade logo na infância. Como que a gente faz para lidar com a não aceitação no momento em que eu não posso ser quem eu sou, sabe? Porque daí a gente está num ambiente em que estão falando, não pode isso, não pode isso, algumas coisas pode, até onde pode. E para uma criança que está se desenvolvendo, está tentando conhecer, está tentando explorar quem ela é enquanto sujeito, eu acho que isso pode ser, de certa forma, podador da expressividade, da subjetividade que aquela criança vai expressar. E para eu dar conta disso, no meu entendimento, para fazer uma educação que seja libertadora das pessoas, que gere pessoas autônomas, que gere profissionais confiantes nas suas possibilidades, é impossível hoje você fazer isso sem olhar para uma das desigualdades mais estruturantes da nossa sociedade, que é a desigualdade entre homens e mulheres, essa hierarquia que desfavorece continuamente as mulheres, sem o reconhecimento de que nós vivemos numa sociedade que tem instituições que desprezam as mulheres. E aí as pessoas dizem, mas essas feministas colocam feminismo em tudo. Sim, mais da metade da população do mundo são mulheres. Aquilo que diz respeito às mulheres diz respeito a qualquer coisa do mundo, do universo que nós vivemos, do mundo da vida. Como a minha mãe não tinha condições de pagar a escola para mim, e ela queria que eu frequentasse uma escola de qualidade, ela fez de tudo para conseguir uma bolsa de estudos num colégio de meninas, que era um dos melhores colégios que nós tínhamos na cidade, em Porto Alegre. Então, e essa escola era uma escola principalmente para meninas de famílias que tinham poder aquisitivo. E eu não posso dizer que pertencia a essa classe, pelo contrário, não tinha nenhum poder aquisitivo, tanto é que estava cursando aquela escola com uma bolsa de estudos concedida pela prefeitura que a minha mãe tinha conseguido. Foi uma experiência singular, Eu ali aprendi o que é ser diferente do ponto de vista de classe social e também aprendi o que é racismo. Só tinha uma pessoa que eu acreditava que estava em condições piores do que eu naquela escola, que era uma menina negra, que também era bolsista,
Tá? Frequentava a escola por meio de uma bolsa de estudos. E apesar de ainda ser muito pequena, eu consegui me dar conta que a situação dela era ainda pior do que a minha, porque ela era negra. Tá? E eu aprendi isso na prática, ou seja, sem ter alguém que me explicasse que aquilo era racismo. Eu nem sabia que aquilo era racismo, tá? Mas eu aprendi que ser negra era pior, e ser negra pobre era pior do que ser uma menina branca pobre. Isso eu aprendi na prática. Assim como o racismo no Brasil é estrutural, o machismo no Brasil também é estrutural. Ele perdura desde o início da colonização e não vai embora. E não é por falta de leis que tentam coibir essa violência. O Brasil, nosso país, inclusive, é modelo para o mundo inteiro em leis igualitárias. A Lei Maria da Penha, a Lei contra o Feminicídio são inspiradores para todos os países do mundo. Mas, mesmo assim, o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres e o 1º país do mundo que mais mata LGBTQI+. Só que se a gente for pensar, gênero é uma categoria que nos acompanha desde antes do nosso nascimento. Então é a partir do que construímos em cima dessa categoria que nós vamos formar os nossos processos identitários. Então, assim, se eu entendo que falar de igualdade de acesso ao trabalho para todas as pessoas é fundamental, se eu quero combater as diferentes formas de violência, eu preciso encarar o fato de que é necessário abordar gênero em meio a esses conteúdos. E isso é possível em todo e qualquer planejamento docente, porque essas questões elas fazem parte da vida. Como caminho de descoberta e de lidar com essa não binaridade, com esse estar fora do padrão é difícil porque ele é solitário. E a realidade que a gente experiencia, ela está muito relacionada a quem está ao nosso redor. Então a gente não consegue lidar com o externo e o externo não consegue lidar com a gente. Na escola teve alguns momentos que eu pude ser eu livremente, mas eu sempre era julgado pelos colegas, né? E era sempre uma pressão muito forte de opressão, realmente, como bullying, propriamente dito. Então não era simples ser quem devia ser. Uma criança, antes de dormir, rezando para Deus curar ela ou fazer. Isso é muito, muito horrível, uma criança rezar a Deus, implorando por uma luz, porque ela não tem ideia do que está acontecendo e por favor, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. E eu fui um dos muitos que fez isso. Então, é muito forte. Você ser tão novo e você não saber o que está acontecendo, você recorrer a qualquer coisa para achar uma luz, para tentar se entender e entender por que os outros estão me tratando desse jeito, se eu não fiz nada de errado, se eu não fiz nada de propósito. Então, é bem difícil. Eu lembro muitas situações que eu era colocada de castigo para não brincar, sabe? Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito reprimida. Por ser mulher, sabe? Por ter que aprender a cozinhar muito cedo, por conta de questões religiosas, o comportamento, não falar. E na escola, por conta dessas outras questões. Parece que aquele lugar não era permitido para mim. Não existia um local. E eu só queria ser criança. Mas na realidade, se a gente for pensar,
A história da humanidade nos mostra que as diferentes identidades e sexualidades elas são marcadas caracteristicamente, né, de formas distintas e que quanto mais livre nós somos para expressar as nossas identidades, para viver livremente a partir do que sentimos, do que queremos, do que desejamos, mais saúde a gente vai ter. A questão do convívio com as diferenças na escola, ela é condição essencial, eu diria, eu afirmaria, para a formação da cidadania. E esse não pode ser um tema negligenciado no espaço escolar. Meu nome é Gabriele Wagner. Eu estou usando uma blusa preta, uma calça cinza, uso óculos, tenho cabelos castanhos até a altura dos ombros, estou em uma sala sentada em uma poltrona. Em geral, as pessoas com deficiência, elas não têm muito acesso a esse tipo de informação. Falar sobre identidade de gênero, diversidade sexual, até os direitos sexuais é um tabu, é uma coisa que não é falada para absolutamente pouquíssimas pessoas que têm deficiência, né? Então, o nosso papel é modificar isso, né? Para que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, porque elas estão em uma sociedade que possui pessoas diversas, com diversas orientações sexuais, diversas identidades, e elas precisam entender o que está acontecendo, quem são essas pessoas, para que elas entendam também o que é respeitar essas pessoas, né? Eu acho que a escola tem que ser um espaço de diálogo, tem que ser um espaço de... Porque nós todos somos diferentes em algum aspecto, né? Tem a questão da cor, tem a questão social, de onde é que tu vem. Então ali é um espaço, por si só, ele já é um espaço diverso. Não tem o porquê a gente ali dentro querer padronizar alguma coisa, né? Porque nada é padrão. Ninguém quer estar nessa posição de ser marginalizado, de ser deixado de lado, né? Então, às vezes, você vai muito mais por convenção social do que por liberdade de expressão. Nós, enquanto educadores e educadoras, nós temos um compromisso ético com a formação das pessoas. A formação tem que ser para quem chega na sala de aula. Essa é a referência. A realidade da pessoa que está ali na nossa frente na condição de estudante. A sua diversidade, a sua complexidade. A educação ela se faz, sim, na escola. Ela não vem só de casa, muitas vezes ela nem vem de casa. Então a escola tem sim esse papel de educar sobre tudo, não só passar a matéria de gramática, não só passar aquela coisinha de física, a matemática, mas tem que ensinar as crianças sobre a vida. Não adianta empurrar as questões sociais que não são confortáveis para baixo do tapete, porque elas estão aí. E a escola é o nosso primeiro contato com a sociedade. A escola é um reflexo da sociedade, né? E a gente passa muito tempo ali na escola, a infância e a adolescência inteira. Então a escola precisa ser um lugar agradável, precisa ser um lugar acolhedor. Só que quando a gente acaba não falando nunca sobre isso, elas não sabem nem sobre o próprio corpo delas. Elas não entendem o que é consentimento, então elas podem se colocar em situações de risco para abuso, para violências. Quando a gente fala da escola monitorando, enquanto aparato, monitorando esses modos de ser, a gente não está falando de algo estritamente comportamental, porque ela também fala maneiras de sentir, maneiras de se relacionar, o que eu posso expressar, o que eu não posso expressar. E são formas que refletem todo na nossa conjuntura social, toda a nossa sociedade. Então a gente acaba pensando, para o homem cabe sentir algumas coisas, para a mulher não. Então, no momento, eu enquanto homem, talvez, dependendo da situação, eu possa sentir raiva, porque a raiva é permitida para mim, porque eu aprendi desde criança que tudo bem um menino expressar a raiva, mas já pensou um menino chorar? Aí já não pode. Então, acho que impacta no sentido de limitar quem a gente é enquanto sujeito e também de construir essas maneiras certas e erradas de ser no mundo.
eu me incomodo com a sexualidade do outro, que é diferente da minha, eu preciso compreender o porquê desse incômodo. O porquê aquele que de mim difere tanto me inquieta, a ponto de muitas vezes eu criticá-lo ou querer mudar essa pessoa. Com as questões de identidade, isso não é diferente. Para além das questões relacionadas ao sexo e à afetividade e à própria sexualidade em si, no geral, as pessoas também se relacionam com o seu corpo de formas muitas vezes variadas, né? Então, a vestimenta, o jeito da gente se arrumar, de arrumar os cabelos, de expor as nossas singularidades são pontos que podem ser um problema para aquelas pessoas que acreditam que existe um jeito único de viver, de existir, de se comportar, de pensar e de se relacionar. Coisas que são instituídas para com aqueles corpos, porque tudo é sobre controle de corpo, sabe? O ambiente de escola é muito engraçado sobre isso, porque a gente é colocado para sentar assim com a classe. E eu não conseguia parar desse jeito. Eu ficava me torcendo, eu ia para um lado, eu ia para o outro. Então, esse estar em ordem é colocado dentro desse ambiente de uma maneira muito instituída. E se espera que a gente faça isso com o resto também, sabe? Muitas vezes uma cobrança até de se não tá certo assim, tu tem que mudar isso. Essa necessidade de modificar quem eu sou sempre esteve presente, mesmo que não fosse necessário. Então, muita dúvida, muito autoquestionamento. E isso é muito traumático para uma criança, porque você está ali naquela fase que você está desenvolvendo a sua personalidade, né? E tudo mais, e aí você acaba virando um adulto cheio de traumas, cheio de coisas mal resolvidas consigo mesmo e com a sociedade. E é muito triste, é muito pesado parar para pensar. Escola também é a nossa segunda casa, né? E ela deve conversar diretamente com a família. Se a família não consegue sanar sobre alguns assuntos, a escola, né? É importante falar, porque lá é onde a gente deveria ser mais acolhido, buscar informações, né? Compreender o que está acontecendo no mundo, com nossos corpos, com todos os assuntos considerados tabus, né? Lá é a formação da nossa personalidade, das pessoas que estão aqui nesse planeta para mudar as coisas que já não faz parte mais do tempo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né? Tem muitas ideias ainda que parece que é de vários séculos passados e ainda perpetuam, infelizmente. Isso precisa ser mudado. Então, um dos meus sonhos é ser professor também para mudar essa realidade. Tentar mudar a realidade das crianças, adolescentes, adultos, para ser diferente do que foi comigo na infância, na escola também. Bom, até aqui essa história foi, eu posso dizer que foi uma história relativamente traumática, para não dizer completamente traumática. A escola, para mim, era um lugar de tortura, era um lugar em que eu não gostava de estar. A minha mãe queria que eu fosse professora, e eu disse, professora, eu jamais, nunca na vida. Bom, a sociedade diz que eu, professora, sou uma pessoa importante. Então eu vou me investir desta autoridade, tomar isso para mim, assumir que sim, eu sou uma autoridade nesta área, sim, eu sou uma pessoa importante para a construção da sociedade e eu vou falar também a partir desse lugar com as famílias, quando é o caso. Sejam as escolas especiais quanto as escolas regulares que possuem alunos incluídos, é que elas trabalhem sobre sexualidade e que elas mostrem a esses indivíduos que há, sim, outras orientações, outras identidades e permitam que essas pessoas conheçam, que elas tenham o conhecimento, né? Que eu acho que esse é o fundamental, assim, porque como é que a gente vai exigir de uma pessoa que não tem conhecimento que ela respeite, ou que ela entenda, ou que ela se entenda. A escola também ela precisa ter como meta a construção de cidadãos e de cidadãs. E se a gente for pensar nisso,
Quando a gente não traz esse debate sobre as questões de gênero e sexualidade, das questões étnico-raciais, das questões relacionadas com as deficiências, das classes sociais, do bullying e de como tudo isso se interrelaciona na nossa sociedade, quando a gente não coloca esses dilemas em discussão, os nossos sentimentos em meio a isso tudo, as nossas mazelas cotidianas, a gente de algum modo está privando essas crianças e esses adolescentes de uma formação integral, de uma formação com vistas à saúde e à qualidade de vida. Nós precisamos pensar que a inclusão como direito, ela não se discute. Nós não podemos discutir. Mas como nós fazemos a inclusão, isso é preciso debater. Estar com o outro dentro da escola é incluir? Conviver com o outro é incluir? Ou nós precisamos ter saberes dentro da escola que nos ajudem a problematizar e então compreender o outro, compreender a diferença? Um dia vai estar tudo organizado no currículo, nas leis, para a gente fazer? Não, não vai estar. Mas, por outro lado, se nós nos empenhamos em acessar de novo esse repertório teórico, nós vamos entender que isso é da vida e que nós podemos colocar isso em qualquer coisa que nós vamos discutir. E o debate, ele existe. A escola se abster, se negar de fazer esse debate é muito pior, porque o jovem, a criança, vai se descobrir de alguma forma. Se o pai não acolher, se a escola não acolher, em algum momento vai precisar, sabe? Por que a gente não leva isso para a escola, esse debate, essa conversa? Seria tão bom, né? Mas eu tive experiências boas que, quando eu paro para pensar, muita gente não tem a oportunidade. Eu era do teatro, no final do ensino médio, no final do ensino fundamental, no início do ensino médio, eu escrevi e dirigi uma peça da família Addams e eu fiz a Mortícia, aí que eu comecei a me montar de drag e tal. E a recepção da escola, dos professores, foi muito boa, assim. Claro que eu meio que me vedava, né, para não ser atingido por comentários ruins, por violências. Eu buscava focar nas coisas boas. Mas eu tive muito feedback positivo, meus pais foram assistir a peça, os professores adoraram, colegas também me parabenizaram, então eu não esperava essa reação positiva das pessoas, então eu fiquei muito surpreso. Eu já recebi olhares de crianças ou jovens quando eu estava montado, que é como se fosse um abraço no olho, sabe? Que a pessoa se viu e me viu ali. E isso é uma coisa muito importante e que me traz muita alegria de poder fazer, de poder existir nesse espaço e permitir que os outros também existam. Mas assim, hoje eu me fortaleço, sabe? Hoje eu pego tudo isso que aconteceu e entendo também o projeto. Eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, filhas, e ensinar também. Eu quero colocar numa escola também, sabe? Uma escola que tem um olhar diferenciado. Hoje eu me entendo e compreendo também. É uma estrutura, sabe? Eu não precisava passar por muitas coisas, de fato, não precisava. Foi realmente um olhar muito insensível, mas que eu espero que outras crianças não passem. E que realmente essas diferenças acabem. Que na condição de docentes, nós sejamos cada vez mais perturbados, incomodados, questionados pela realidade das pessoas que chegam na nossa sala de aula. E que quem chega na sala de aula também chegue aberto para esse trabalho árduo de acessar tudo aquilo que já foi pesquisado, tudo aquilo que há de teórico, tudo aquilo, e estar aberto para olhar para isso que a escola oferece como recurso para a sua vida. Eu espero um ambiente mais acolhedor, compreensivo, né?
que tem uma comunicação mais direta com a família também, porque é importante, né? A escola sozinha não consegue cumprir todas as demandas, né? O papel da escola educar, mas o papel da família é acompanhar e educar também as crianças, adolescentes. Então eu espero que a escola seja muito melhor do que foi para mim, né, na época de criança. E que as pessoas se tornem mais acolhedoras e compreensivas quando tem um aluno na sala que foge dos padrões que a sociedade impõe. Em vez de chamar ele na diretoria, na sala, sozinho e dizer, olha, tu tem que fazer diferente, tem que fazer como todo mundo faz. Em vez de fazer isso, tentar conversar com a turma toda, explicar, olha, a gente vive em sociedade, a gente vive com várias culturas, pluralidades, então vamos tentar compreender, né, e acolher essas pessoas. Se a escola não acolhe, a gente foge dela. E daí em diante, as barreiras acabam se tornando muito mais difícil para as pessoas seguirem seus sonhos, né? Se a escola acolhe, mostra para a pessoa que ela é capaz de se tornar futuro enfermeiro, né? Mostra para ela que ela pode ser professora, qualquer outra coisa. Mas a escola tem que ser acolhedora e compreensiva, né? Foi na própria escola que eu recuperei a importância que a escola tem para uma pessoa. Eu consegui fechar o ciclo de uma maneira extremamente favorável, porque eu me sentia bastante feliz, realizada. Todas as disciplinas, a ida para a universidade, as discussões, tudo que eu estava aprendendo era um mundo novo e maravilhoso para mim e que me mostraram que a escola, o lugar onde a gente aprende alguma coisa, pode ser fabuloso, pode ser fantástico. Tá? E isso foi algo, claro que ajudado com alguns anos de terapia, eu consegui superar aqueles traumas infantis e da adolescência que eu tinha em relação à escola. Então, foi a escola que salvou a escola para mim. Foi a universidade que salvou a escola para mim. E eu realmente aproveitei cada ano que eu comecei a ser professora, finalmente realizando o sonho da minha mãe que eu tinha jurado nunca realizar. E a cada ano que passava enquanto professora universitária, mais eu me satisfazia com aquilo que estava fazendo. Eu me preparei e tive a retribuição vendo que todos os meus esforços e aquilo que eu estava fazendo redundavam em alunos e alunas que estavam aprendendo, que estavam felizes com o que estavam aprendendo, que estavam aproveitando, né, o nosso trabalho. Enfim, foi uma... Eu diria que foi... eu consegui dar a volta nessa minha relação com a escola de uma maneira extremamente positiva. O resultado foi maravilhoso, eu diria, né? Eu acredito que tanto para mim quanto para os meus alunos e as minhas alunas, os feedbacks que eu recebia me diziam isso, que aquele caminho era um caminho ótimo para recuperar a minha relação com a escola. Ponto.